nós vamos dar sequência, então, à correção da atividade 8 da disciplina de microeconomia. Eu gostaria de dizer que, até esse momento, 6 pessoas ainda não entregaram essa atividade pronta. E esse é um dos principais motivos por eu não ter postado ainda a resposta, né? Considerando que, depois que eu postar a resposta, como é que eu iria avaliar a atividade dessas pessoas que ainda não postaram. Então, eu decidi dar sequência às correções, ainda que nem todos tenham feito, e combinar com as pessoas que ainda não entregaram que eu vou aceitar essa lista de exercício e as próximas, que eu também vou postar a correção, se elas forem manuscritas, porque pelo menos indica que o aluno estudou um pouco ao copiar as respostas da lista de atividade corrigida, certo? Porque a partir do momento em que eu posto a resposta, não faz sentido o aluno me devolver a resposta que eu já postei, correto? Então, eu vou aguardar o prazo que for necessário para que esses alunos que ainda não entregaram as atividades possam entregar, mas as atividades têm que ser escritas. Obviamente, não precisa imprimir a lista, pode só colocar as respostas em uma folha e mandar uma foto do celular mesmo, que seja da atividade resolvida, ok? Então, aqui a gente tem um gráfico de teoria da produção. Por que eu sei que é um gráfico da teoria da produção? Não só porque é o que a gente estava estudando, mas porque aqui, dos gráficos que a gente viu, o único que vai ter uma linha que vai cruzar o eixo X aqui e se tornar negativo é um gráfico da teoria da produção. E no gráfico da teoria da produção, o que nós temos, né? Nós temos aqui a questão, pergunta o que são as curvas A, B e C e o que está indicado no eixo vertical e no eixo horizontal. Então, no eixo vertical, aqui, nós temos a quantidade produzida. No eixo horizontal, aqui, nós temos o número de trabalhadores. Então, a minha quantidade produzida vai variar à medida em que eu contratar o número de trabalhadores. E onde que mede essa quantidade produzida? Eu observo a quantidade produzida pela curva A. Então, a curva A vai ser a curva de produto total, que vai me mostrar a quantidade produzida, ok? Então, a quantidade total produzida, ou quantidade de produto é o que indica a minha curva A. A curva B vai ser o produto médio ou a produtividade média do trabalho, enquanto a curva C vai ser a curva do produto marginal, ok? Então, a curva do produto marginal é a única que vai cruzar o eixo X e se tornar negativa. Por que isso acontece? Porque a gente sabe que à medida em que eu vou contratando um número maior de trabalhadores, a minha produtividade média do trabalho ela cresce por conta dos ganhos de especialização desses trabalhadores. E aí, à medida em que eu vou produzindo cada vez mais e eu tenho uma limitação num dos fatores de produção, que é constante no curto prazo, a minha produção cresce cada vez menos, ou seja, cresce a taxas decrescentes, até o momento em que a minha produção se estabiliza, não cresce mais, e a partir desse ponto a minha produção começa a cair, ok? E aí, esse ponto em que a minha produção não cresce mais é justamente o meu ponto de produção máxima, no qual eu percebo que o meu produto marginal se iguala a zero, ok? Então, eu contratei o sexto trabalhador, tive aqui 900 unidades produzidas, por exemplo, contratei o sétimo trabalhador, continuei a ter as mesmas 900 unidades produzidas. Mas, professor, então por que você contratou o sétimo trabalhador? Porque eu não tenho bola de cristal e antes de contratá-lo, eu não sabia que ele não ia contribuir nada para o processo, ok? Então, ao contratar o sétimo trabalhador, eu vi que não consigo produzir mais com essa estrutura produtiva que eu tenho. Se eu contratar um oitavo trabalhador, eu vou ter um decréscimo na minha produção, ou seja, a variação da produção em relação à variação do número de trabalhadores vai se tornar negativa. Então, não vale a pena, com certeza, contratar o oitavo trabalhador. E se essa empresa contratou o sétimo trabalhador, provavelmente ela vai mandar ele embora, certo? Indique no gráfico com números. Aqui eu não indiquei com gráfico com números, mas eu contei onde é, ok? O ponto 1, o ponto em que o produto marginal se iguala ao produto médio. Então, é aqui, ó, no quarto trabalhador, o meu produto marginal se iguala ao meu produto médio, ok?
é justamente a partir desse ponto que eu começo a ter um decréscimo aqui no meu produto médio, ok? Quando a curva do produto marginal se iguala do produto médio, eu começo a ter uma queda na minha produtividade média aqui. Bom, segundo é o ponto de produção máxima. O ponto de produção máxima é no sétimo trabalhador, né? No ponto em que o produto marginal se iguala a zero e nesse ponto a minha produção não cresce mais, ok? Bom, terceira questão aqui. Uma pequena empresa produtora de artesanatos utiliza capital e trabalha em sua produção. Após contratar o máximo de trabalhadores que proporcionavam aumento de produção com o capital que a empresa possui, ela necessita aumentar a quantidade desse fator de produção para que não tenha retornos negativos. Letra A, defina curto e longo prazo, utilizando como exemplo essa pequena empresa. Então, eu tenho aqui uma função de produção. Quantidade produzida é função do capital, que nesse caso vai ser constante, indicado pelo tracinho aqui em cima, e trabalho, ok? Essa é uma função de curto prazo, então, na qual o capital é constante. Pelo menos um dos fatores de produção tem que ser constante no curto prazo, ok? No caso, vai ser o capital. Então, enquanto essa empresa, ela estiver produzindo e chegar até o máximo de trabalhadores que ela poderia contratar, tendo o aumento de produção, ela está no curto prazo. Aí eu tenho a função de produção da empresa no longo prazo. Então, no longo prazo é quando eu consigo flexibilizar todos os fatores de produção. Então, no longo prazo, o capital se torna variável. Na verdade, todos os fatores se tornam variáveis. Essa é a definição de longo prazo aqui dentro de microeconomia. E aí, essa empresa ela pode produzir mais sem que ela tenha retornos negativos, ok? Então, a diferença do curto e longo prazo é que no curto prazo um fator é constante, no caso o capital, no longo prazo todos os fatores são variáveis. Letra B. No caso de uma outra empresa do mesmo tipo, porém mais sofisticada tecnologicamente, uma mesma quantidade de trabalhadores resultaria na mesma quantidade produzida pela pequena empresa? Explique. Uma mesma quantidade de trabalhadores não implica em mesma quantidade produzida em diferentes empresas, pois empresas mais desenvolvidas tecnologicamente podem produzir mais, empresas com mais aprendizado podem produzir mais, funcionários mais motivados podem produzir mais. Então, tem uma série de fatores para além da quantidade de funcionários que explica uma maior produtividade. Então, eu posso ter uma empresa pequena com 10 funcionários e uma empresa sofisticada tecnologicamente com os mesmos 10 funcionários. E aquela sofisticada tecnologicamente consegue produzir mais com os mesmos 10 funcionários. Eu posso ter duas empresas, por exemplo, com o mesmo nível de sofisticação tecnológico, só que e com o mesmo tanto de funcionários, 10 funcionários em cada uma, e ainda assim uma produzir mais que outra. Por quê? Porque uma empresa, por exemplo, pode estar lidando com aquele equipamento há mais tempo e os funcionários estarem mais habilitados para trabalhar com aquele equipamento. Ou pode ser que aquela empresa pague melhor ou tenha condições melhores de trabalho para aqueles trabalhadores, eles trabalham mais felizes e eles conseguem produzir mais, ok? Então, o número de funcionários, ele não define para diferentes empresas a quantidade produzida. Lógico que a tendência é que se as empresas forem parecidas com o mesmo número de funcionários, talvez a produtividade, e o mesmo equipamento, talvez a produtividade pudesse ser a mesma. Mas há vários outros fatores que explicam a quantidade produzida para além do número de funcionários. O tempo a que se refere ao curto e longo prazo para essa empresa seria o mesmo? Explique. Então, não, né? Para longo prazo, seria necessária a variação do fator constante de produção, que é o K, né? Então, a gente teria que perguntar qual que é a dificuldade para a variação de K? Aí vai depender da dificuldade de variação de K para definir o longo prazo. Então, não é possível dizer que terá longo prazo no período, quem terá longo prazo no período mais distante. Se vai ser, por exemplo, uma empresa que às vezes é menor, talvez o equipamento seja menos sofisticado, que seja mais fácil de conseguir, mas, por exemplo, a empresa tem dificuldade financeira, ela não consegue comprar esse equipamento. Então, isso pode retardar o longo prazo dessa empresa. Eu posso ter uma outra empresa que tem recurso suficiente, mas que ela precisa importar equipamento, e aí vamos supor que em tempos de Covid esse equipamento importado não está disponível. Então, ela não consegue, né, flexibilizar a quantidade de capital, porque ela precisaria importar
esse equipamento para poder ampliar o CAR. Então, depende do que vai fazer esse CAR se tornar flexível ou não e o tempo que isso vai demorar. Então, curto e longo prazo, dentro da concepção aqui de microeconomia, eles são diferentes mesmo para empresas do mesmo setor, porque vai depender de quais são as dificuldades impostas para que aquela empresa possa flexibilizar o fator de produção que naquele momento é fixo, ok?